Zechariah chapter 1 verse 7. Zacarias capítulo 1, versículo 7. On the 24th day of the 11th month, which is the month Shebat, in the second year of Darius, the word of the Lord came to Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo the prophet. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Iddo. I saw by night, and behold, a man riding a red horse, and he stood among the myrtle trees in the hollow, and behind him were horses, red, sorrel, and white. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado em um cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Then I said, My Lord, what are these? So the angel who talked with me said to me, I will show you what they are. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. And the man who stood among the myrtle trees answered and said, These are the ones whom the Lord has sent to walk to and fro throughout the earth. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. So they answered the angel of the Lord, who stood among the myrtle tree, and said, We have walked to and fro throughout the earth, and behold, all the earth is resting quietly. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long will you not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which you were angry these 70 years? Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? And the Lord answered, and the angel who talked to me with good and comforting words. So the angel who spoke with me said to me, Proclaim, saying, Thus says the Lord of hosts, I am zealous for Jerusalem and for Zion with great zeal. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho, e estou zelando por Jerusalém e por Sião. I am exceedingly angry with the nations at ease, for I was a little angry, and they help, but with evil intent. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Therefore, thus says the Lord, I am returning to Jerusalem with mercy. My house shall be built in it, says the Lord of hosts. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. And a surveyor's line shall be stretched out over Jerusalem. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Again proclaiming, saying, Thus says the Lord of hosts. Clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. My city shall again spread out through prosperity. The Lord will again comfort Zion and will again choose Jerusalem. As minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Let's have a word of prayer. Vamos orar. Dear Lord, we once again commit this word into your hand. Querido Senhor, mais uma vez encomendamos essa palavra às tuas mãos. We pray that you continue to reveal your word. E oramos que o Senhor continue revelando a tua palavra. In the name of our Lord Jesus we pray. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Now we come to the fifth wave of the word of encouragement on that year of Darius, the king Persia. Chegamos à quinta onda, uma palavra de encorajamento que foi proferida naquele segundo ano do reino de Dario, o rei de Pérsia. Now, from verse 1 to verse 7, to verse 6, Do versículo 1 ao versículo 6, that belong to the third wave of word of encouragement. isso pertence à terceira onda da palavra de encorajamento. Now, in the following month, that means in 9 months, E no mês seguinte, ou seja, no mês 9, Haggai
actually uttered the last word in his ministry. Ageu proferiu a última palavra do seu ministério. Then, when we come to almost the end of the year, that is 24th of the 11th month. E ao chegar praticamente ao final do ano, ou seja, no 24º dia do mês 10º, So this young man stepped in again. esse jovem entra em cena mais uma vez. Now, in one night, he had been given 8 visions. E em uma noite lhe foram dadas 8 visões. Now, we already spent some time on the third wave. Já gastamos algum tempo nessa terceira onda. Actually, that simple phrase will govern the whole book of Zechariah. E aquela frase simples governará todo o livro de Zacarias. And now we come to the fifth wave, the last wave. E agora chegamos a essa quinta onda, que é a última onda. Now, when we come to these 8 visions, Ao chegar a essas 8 visões, we have to remember that's 8 visions in a night. precisamos lembrar que são 8 visões que foram dadas em uma única noite. Now, you should not consider that as 8 dreams, no. Você não deve considerá-los 8 sonhos, não. These are not dreams. Não são sonhos. Actually, during the night, you see somehow we know that Zechariah was very busy. Sabemos que naquela noite Zacarias estava muito ocupado. You can imagine almost he did not sleep much. E você imagina que ele não deve ter dormido lá muito, Because one vision after another vision. porque foi-lhe dado uma visão após outra visão. But it's happened in a long night. Isso aconteceu numa longa noite. So in the first vision, Na primeira visão, it's only beginning of the night. era o início da noite. So when you come to the last vision, E na última visão, you almost come to the you see that the dawn is at hand. você vê que essa noite já quase se termina e o alvorecer começa. And you know that morning is almost arrived. E amanhã está quase chegada. So in this long night, Então, naquela longa noite, thank God, graças a Deus, in that 24th day of 11 months, no 24º dia do 11º mês, you know, in that year, naquele ano, you have 3 days, all 24. há menções a 3 dias 24, On the 6th month of 24, ou seja, 24º dia do 6º mês, the remnants, they all rose up and rebuilt the house of God. foi quando os remanescentes se levantaram para reconstruir a casa de Deus. That's indeed a great revival. Isso é um grande revivamento de fato. Haggai, indeed a wonderful prophet of revival. E Ageu, de fato, é um maravilhoso profeta de revivamento. And then you have another 24th. Depois encontramos um outro 24º That dia, means that's the fourth wave of the word of que encouragement. corresponde à quarta onda da palavra de encorajamento. And you remember that on 9th month, 24, the day 24, E isso corresponde ao 9º mês. Haggai has something to say. E naquele momento, Ageu tinha algo a dizer. He has uttered his last words. E ele proferiu então sua última palavra. Now here come the fifth one. E finalmente encontramos a quinta onda. But now it is on the 24th day of 11th month. E vemos que ocorre no 24º dia do 10º mês. Now among these 8 visions, the first one is most important. Agora, dentre as 8 visões, a primeira é muito importante. Because you almost can find the thoughts in the first vision. Porque praticamente encontramos os pensamentos ali nessa primeira visão. Now all the rest of the vision actually is explanation about the first one. E é como se as demais 7 visões fossem a explicação dessa primeira visão. The seed of thought already been sown in the first vision. Aquela semente do pensamento já havia sido semeada na primeira visão. Now through that vision, E por meio dessa visão, God assured the remnants. Deus garantiu ao remanescente. God poured out his heart to the remnants. Deus derramou seu coração aos remanescentes. So that word ought to be a wonderful encouragement. Então, essa palavra certamente deveria ser uma palavra de encorajamento. Sometimes we say we work by faith, we live by faith. Às vezes dizemos que vivemos pela fé, But unfortunately, many times we live by our feeling. mas, infelizmente, muitas vezes vivemos pelo nosso sentir. Sometimes we feel happy, we think our faith is much bigger. E às vezes, quando nos sentimos felizes, pensamos que a nossa fé está muito mais forte, But muito here maior. you find a solid word from God. Mas aqui encontramos uma palavra sólida da parte Now de with that Deus. vision,
Com essa visão, You have direction now. você tem uma direção. With that vision, Com aquela visão, you know, everything becomes solid. Everything becomes three-dimensional. tudo se torna sólido e tridimensional. No matter what condition, no matter what happened to you, Não importa qual a condição e o que tenha lhe acontecido. even you find the heavy clouds, Ainda que você contemple nuvens densas, by faith you know the sun is still above the cloud. pela fé você sabe que sobre aquelas nuvens há o sol brilhando. So with the word of God, you no longer feel up and down. Então, quando nos baseamos na palavra de Deus, não mais nos sentimos para cima e para baixo. So first vision is very important. Então, essa primeira visão é muito importante. Now, in the first vision, he saw a man riding on a red horse. Então, nessa primeira visão, Zacarias viu um homem montado num cavalo vermelho. There you find many other horses. Depois encontramos vários outros cavalos. Now, when you study this vision, Ao estudar essa visão, be careful. cuidado. Sometimes when we try to explain the word of God, Às vezes, ao tentar explicar a palavra de Deus, immediately we want to know what are these horses. imediatamente desejamos saber o que são esses How many cavalos. colors do they have? Quantas cores tinham. And why it said red color? E por que diz que é vermelho? Why sorrel color? Por que é baio? Why white? Por que branco? Now these are important. Essas coisas são Now, importantes. if you have more time, you always can receive some more from the Word of God. E se você tiver mais tempo, você sempre receberá algo a mais da palavra But de when you Deus. interpret the Word of God, Mas ao interpretar a palavra de Deus, first you have to get the major revelation. primeiramente precisamos receber aquela revelação principal. Now, these angels are important. Esses anjos são importantes. Here you see many angels, Vemos vários anjos aqui. and you know that how they ride on the horse. E vemos que eles cavalgavam. So, in a valley, Então há um vale, probably not far from Jerusalem. talvez não lá muito longe de Jerusalém. Now, you know, in Jerusalem, you find two valleys surrounding. Sabemos que encontramos ao redor de Jerusalém dois vales ao One seu is redor. called Kidron Valley. É o Vale do Cedron Another one is Hinnom Valley. e o Vale do Inom. And also Central Valley. E há também um vale central. Now, when you come to the junction of these three valleys, Quando esses três vales se juntam, you find most fertile place. há um lugar muito fértil. You find Gihon Spring flow from Jerusalem. Então aquela fonte de Cedron, ela sai de Jerusalém. And you find another spring from other places. E há outras fontes que surgem de outros lugares. So raining waters Então a água pluvial and spring waters. e as águas que das And fontes, because that place is always very low. aquela parte que é sempre baixa. So many plants belong to the subtropical. Então muitas plantas subtropicais, Because it was so hot. ali está muito quente. So we don't know which valley Zechariah standing. We do not know. Nós não sabemos exatamente qual desses vales em que está aqui Zacarias. But definitely in a definite spot. Mas definitivamente ele está num lugar Now he saw many angels. onde ele pôde ver muitos And anjos. he also saw the angels was riding on the E horses. viu que esses anjos cavalgavam. Then there's some conversation going on. E houve uma conversa. Because you always find an angel. Você sempre vê um anjo. He said, the angel who talked with me. Então a gente vê essa expressão, o anjo falou comigo. And you always find this angel try to interpret something. E esse anjo sempre tenta interpretar algo. So if you go through the whole book, Ao passar por todo o livro, if the prophet has any doubt, quando o profeta tinha alguma dúvida, it is always this angel lead him into truth. era o anjo que sempre o conduzia para a verdade. So when you study this portion, Ao estudar esta porção, now at least you know among all these angels, você sabe que ao menos entre esses anjos todos, two angels are most different, most interesting. há dois anjos que são muito interessantes. Now the first one O primeiro deles, is let me see. All right, let me say that first. Verse 9. bom, primeiro no versículo 9. The angel who talked with me. Então diz o anjo que falava comigo. So that interpreting angel, Esse é um anjo que interpreta. always responsible to interpret the meaning of something. Ele está sempre responsável por interpretar algo. Now, this angel in Hebrew, there's a title there. Agora, no hebraico,
há um título para esse anjo. Some angels really have some title. E alguns anjos de fato têm esse título. So those who know the Hebrew words, Aqueles que conhecem as palavras now em in hebraico, Hebrew, this angel with a title. esse anjo tem um título no hebraico. Now, how do you describe that angel? Agora, como é que é descrito esse anjo? Who talk with me. É aquele que falava But comigo. actually in Hebrew, Agora, de fato, no hebraico, the angel who talks in me. ao pé da letra, é o anjo que fala em mim. So this angel not only explains something to him, Ou seja, não se trata de um anjo que simplesmente explica algo he para ele, tried to make the prophet understand. mas é um anjo que faz com que o profeta compreenda. And somehow that word really enter into his heart. E de alguma maneira a palavra pôde entrar em seu So coração. very interesting. Então isso é muito Now interessante. this angel play a role. Esse anjo ele tem um papel Always lead the Zechariah into truth. de sempre conduzir a Zacarias para a verdade. So not just talking with me, Então não é apenas um anjo que fala comigo, it's talking in me. mas é um anjo que fala em mim. Of course, Zechariah speak to the angel of the Lord, Claro, Zacarias se falava com o anjo do Senhor and also talk to the angel who talks with me, e também falava ao anjo que falava comigo and also some other e angels. também com outros anjos. But when you study this portion of the word, Mas ao estudar essa porção da now palavra, first you have to remember the angel who talks in me. você precisa primeiramente se lembrar desse anjo, o anjo que falava em mim. So that's the first title. Esse é o primeiro título. Then verse 11, Depois encontramos no versículo 11, and they answer the angel, the Lord. encontramos a expressão o anjo do Senhor. Again, here you said the angel of the Lord. Aqui encontramos o anjo do Senhor. So remember, this angel is also angel with title. Esse anjo também é um anjo que tem um título. Among all the angels. Dentre todos os anjos. Now, the phrase, the angel of the Lord, appear in the Bible many times. Essa frase, o anjo do Senhor, aparece na Bíblia muitas vezes. So that angel always appeared to the people in the form of man. Esse anjo sempre se apresentava às pessoas na forma humana. But now Bible scholars discover E os eruditos da Bíblia descobriram before the incarnation of Christ, que antes da encarnação de Cristo, before the Word became the flesh. antes que o Verbo se fizesse carne, Now it is very clear. é muito claro. Now when God, for example, the three friends of Abraham visit Abraham. Lembre-se daqueles 3 amigos que visitaram Abraão. Now one of them was God, no doubt about that. Um deles era Deus, sem dúvida. Now, brothers, then how God is spirit? Agora, Deus é espírito. How God was able to present in the form of a human form? Como é que Deus poderia se apresentar em forma humana? So by this way, they can walk together. Para que pudessem caminhar juntos, por They exemplo. can enjoy the meal Abraham prepared for them. E ali, naquele caso, puderam apreciar a comida que Abraão So preparou if you para study eles. the word, Se você estudar a God palavra, is spirit, Deus é espírito, without any form. sem forma. So if you see someone in the form of a human being, Então, se vemos algo na forma de um ser humano, it must refer to the second person of the Trinity. deve se referir ou deve ser a segunda pessoa da Trindade. Before the Word became the flesh. Antes que o Verbo se tornasse So carne. in Old Testament, No Antigo when Testamento, God manifests Himself to Petra, to Abraham, to even to Haggai and many others, quando Deus se manifestava no Antigo Testamento aos patriarcas, a Abraão, a Ageu, and Bible always say the angel of the Lord. a palavra sempre diz o anjo do Senhor. Now you know that. Agora você He sabe isso. actually God Himself. Isso refere-se ao próprio Deus. But God is spirit. Deus é espírito. If He presents Himself in human form, Se ele se apresenta em forma humana, it must belong to the second person. então isso certamente diz respeito à segunda pessoa Holy da Spirit is divindade. also without form. O Espírito Santo também não tem forma. So if you really can see God, Então, se você realmente vê a Deus, now in Old Testament time, lá no tempo do Antigo so Testamento, He must be the angel of the Lord. então isso deve ser o anjo do Senhor. So you remember when God created man. Quando Deus criou o homem, lembre-se, Now He has a council.
ele fez aquele He conselho. said, we will create man according to our Ele image. disse assim, façamos, pois, o homem à nossa imagem. Now, that's a counsel in the Godhead. Então, esse foi um conselho que houve entre a Trindade. So they come to the conclusion. Então, chegou-se à conclusão. We will create man Então, eles concluíram, criaremos o according homem to our image. de acordo com a nossa imagem. But later, when God put everything into practice, Mas, mais tarde, quando Deus colocou tudo em prática, when He really create man, quando de fato Ele criou then o Bible homem, said, Bible what the Bible said, o que a Bíblia diz é, He created man Ele according to His image. Ele criou o homem de acordo com a sua Now, semelhança. why His image? Por que sua no singular? Among Godhead, Porque dentre only a Trindade, the second person of Trinity somente a segunda pessoa da Trindade has the image. tem imagem. So strictly speaking, Então, falando de forma we estrita, were created according to His nós image. fomos criados de acordo com a imagem dele. So when Jesus came to the world, Quando o Senhor veio ao mundo, the Word became flesh. o Verbo se tornou carne. And they will say, oh, look, He's just like us. E aí dizem, olha, ele é como nós. No, you forgot the order. Não, você esqueceu a sequência. When God created man, Quando Deus criou o we homem, were created according to His image. nós fomos criados à sua imagem. God is Spirit. Deus é Espírito. Holy Spirit is E Spirit. o Espírito Santo é Espírito. Third person, the first and the third person A primeira in Trinity e a terceira pessoa na Trindade has no image. não tem imagem. So how can you see that as if He appeared to us in the form of a man? Então, como é que ele pode se apresentar a nós na forma de homem? So remember, this must be the angel of the Lord. Então, nesse caso, isso deve ser o anjo do Senhor. You know, the angel of the Lord appeared to Abraham, O anjo do Senhor apareceu a Abraão, also appeared to Hagar. também apareceu a Agar. And remember when Abraham about to kill his son on the altar, E lembre-se que quando Abraão esteve a ponto de matar o seu filho sobre o altar, the angel of the Lord cried out from heaven, foi o anjo do Senhor que gritou do céu, say, Abraham, Abraham, disse, Abraão, Abraão, don't touch Isaac. não faças mal ao rapaz. So the one who was speaking is the angel of the Lord. Aquele que falava era o anjo do Senhor. So very interesting. Isso é interessante. From the mouth of the angel of the Lord, Da boca do anjo do Senhor, or from the second person of the Trinity, ou de outra forma, da segunda pessoa da Trindade, even before our Lord the Word became the flesh. até mesmo antes da palavra se fazer carne, He already in history. ele já havia aparecido na He already história. there. Ele já existia. When Zechariah was there, he was already Quando there. Zacarias estava lá, ele já estava So you lá. have to remember this. You have to see this vision, Você precisa ter essa visão. and then you find there's a valley, E então você verá que há um vale. and not only valley, Não apenas you'll um find vale, many myrtle trees. mas há muitas murteiras. Now, myrtle tree really symbolize Israelites Agora, a murteira realmente simboliza os israelitas, in a low place. naquelas posições mais Because that baixas. kind of tree is not like a cedar trees. Aquele país não são como cedros, Don't give you the feeling of the grandeur, glory. porque No. não te dá a impressão de algo muito grandioso, Now the glorioso. people of God being captured into Babylon. Não, aquele povo de Deus havia sido levado cativo à Babilônia. Now somehow God still planned them back in the vicinity of Jerusalem. Mas de alguma forma aprove a Deus trazê-los de volta e plantá-los ali ao redor de Jerusalém. Think about it. The whole city become empty city. Toda a cidade havia se tornado vazia. And somehow the surrounding area is supposed to be a desert. Mas os arredores deveria ser um deserto. But after 16 years, Mas depois de 16 anos, things different. as coisas são diferentes. So, brothers and sisters, you find some valley there. Pois é possível encontrar um vale You are ali. able to plant the myrtle tree. E é possível plantar e encontrar murteiras ali. This simply tells us E isso nos diz how God planned again these remnants in that part of the world. como que Deus mais uma vez plantou os remanescentes naquela parte They da are terra, always in lowly place. sempre nos lugares baixos. Now, brothers and sisters, Irmãos, then you find the horses é possível encontrar os cavalos among the myrtle trees. dentre aquelas murteiras. So, of course, now
now the prophet want to know the detail. Claro, o profeta desejava conhecer os detalhes. So if you can distinguish these two angels, Se você conseguir fazer distinção entre esses dois now anjos, if you go back, you can read of yourself. você pode voltar o texto e ler você mesmo. Of course, with some commentator, they confuse these two. Claro, alguns comentaristas fazem confusão entre esses dois. For example, Por exemplo, now you remember when Zechariah addressed to the angel who talked with him. quando Zacarias se dirigiu àquele anjo que falava com ele, And you see in verse 9, no versículo 9, he said, "My Lord." ele disse, meu Senhor. That Lord is small letter, not capital letter. Esse Senhor está em minúsculo, não em That maiúsculo. can be addressed to any man. É um Senhor que você se refere a qualquer homem. But when Abraham addressed to the angel of the Lord, Agora, quando Abraão se referiu, se dirigiu when ao anjo he do said, "My Senhor, Lord," is capital letter L. quando ele disse assim, meu Senhor, ele utilizou um S maiúsculo. So you see, brothers. Vocês veem? Now here you find that the angel of the Lord is speaking. Então, aqui encontramos o anjo do Senhor quem fala. Actually, it is our Lord Jesus Christ who's speaking. Então, de fato, esse anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus. Definitely, he's the center of this vision. Ele certamente é o centro dessa visão. But you need someone to interpret for the prophet. Mas alguém precisava interpretar para o profeta. So the Lord also arranged the angel who talked in him. Então, Deus também providenciou o anjo que falaria dentro Will dele, lead him into all the truth. que o levaria para toda a verdade. It's almost give you the impression, almost like the third person in Trinity. Nos dá a impressão de quase que ser a terceira pessoa da Trindade. But we are not. Bible didn't say it. Mas a Bíblia não diz Now, isso. one thing for sure, the angel of the Lord definitely referred to second person. Agora, não temos qualquer dúvida. De fato, o anjo do Senhor se refere à segunda pessoa da Trindade. But in Old Testament time, Mas no tempo do Antigo Testamento, because the Comforter hasn't come yet. pelo fato do Consolador não ter sido enviado But ainda. anyway, here you find angel is very special one. Mas de qualquer maneira, aqui nós encontramos que esse anjo é It muito has been especial. mentioned 11 times in this whole book. Ele é mencionado 11 vezes ao longo de todo o livro. He is important. É muito importante. He's like a New Testament. He's like Holy Spirit in the New Testament É time. quase como o Espírito Santo no Novo Testamento. You not only hear the word, Você não apenas ouve a you palavra, also somehow the word will sink into our hearts. mas a palavra também precisa entrar no nosso coração. Somehow anoint the word in our heart. Alguém precisa ir lá e ungir a palavra em nosso Make it coração living. e torná-la uma palavra Make viva, it understandable. alguma palavra que possa ser So compreendida. that's Old Testament time. Aqui é o tempo do Antigo But Testamento. if you try to translate into New Testament language, Mas se você tentar traduzir isso nos termos do Novo Testamento, remember, lembre-se, Christ always the center of our vision. Cristo é sempre o centro da nossa visão. But when you have that vision, Mas ao ter essa visão, you always need the interpretation from the Holy Spirit. você sempre precisará da interpretação do Espírito Santo. He is the one who speaks in you. Ele é quem fala em você. He will lead you into all the truth. E é Ele quem o conduzirá para toda a verdade. So after Zechariah understood, Depois que Zacarias compreendeu, he passed on to you and to me. ele passou isso para você e para mim. Now we begin to see that 8 E visions. agora podemos ver 8 visões. Now, among the conversations here, Dentre as conversas que há I aqui, like to mention a few. eu gostaria de mencionar algumas. For example, if we come to verse 11, Por exemplo, no versículo 11, so they answered the angel of the Lord, eles responderam ao anjo do Senhor, who stood among the myrtle trees and said, que estava entre as murteiras, e disseram: we have walked to and fro throughout the earth, and behold, all the earth is resting quietly. Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. You know, in the Bible, Você sabe, na Bíblia, Satan always walked to and fro, é Satanás quem sempre anda para cima e para baixo. from heaven to earth to heaven. Dos céus à terra, da terra aos céus. They always try to look something he can devour, E ele está sempre procurando alguém para devorar. someone he can accuse. Alguém a quem possa acusar. So when they stood in the presence of God, Então, quando ele se apresenta a Deus, God asked them, where you come from? Deus lhe perguntou: de onde vens? Because Satan is about to accuse Job. Vocês lembram que Satanás estava prestes a acusar a Jó. And what Job said,
What Satan E said? o que Satanás disse? I came to and fro. Eu venho de rodear a terra. Of course, I did observation. Claro, eu fiquei observando. I observed the life of Job very carefully. E eu observei com muito cuidado a vida de Jó. Of course, he enjoyed peace and Mas prosperity. é claro que ele tem paz e prosperidade. Because you put a fence around Job. Porque o Senhor cercou Jó com uma cerca. Of course, he's faithful to you. É claro que ele é fiel ao Senhor. He has to be faithful to you. Ele tem que ser fiel You ao put a Senhor. fence around Porque it. você o cercou com uma cerca. So then suggest to the Lord, Então ele sugeriu ao Senhor. what happens if you remove that E fence? se o Senhor remover a cerca? He definitely will curse you. Ele vai te amaldiçoar. Now, brother, sister, Irmãos, our Lord has a confidence with Job so confidently. o nosso Senhor tinha tanta confiança nesse Jó. He know that Job will never fail. Ele sabia que Jó não falharia. Later, he was so suffered, Você sabe quanto que Jó sofreu? so painful. Foi tão penoso. Now, when you are so painful, you have to curse. Agora, quando as pessoas passam por muita dor, muitas vezes elas amaldiçoam. Because the cursing will release you, Porque essa maldição é como se liberasse as pessoas. will relieve you. E te Our liberasse. brothers, sisters, even the wife suggests that. Now, why don't you curse God? Ainda que aqueles seus amigos tivessem sugerido lá, amaldiçoa a Deus. Now, why don't you say goodbye to him? Por que você não diz tchau para ele? See what he has done to you. Vê o que ele te fez. But brothers, Irmãos, Job loved God so deeply. Jó amou a Deus, amava a Deus tão When he profundamente. suffered so much, Ele sofreu tanto, he couldn't curse. mas mesmo assim não pôde amaldiçoar a Deus. Now, brothers, Irmãos, what the way out? qual que é a saída? He cursed himself. Ele amaldiçoou a si mesmo. That's the one way out. Essa a maneira, essa é a saída. Now, he cursed himself Ele se amaldiçoou to prove that para provar God should have confidence in Job. que Deus podia ter confiança mesmo em Jó. Even God removed the fence. Ainda que Deus houvesse removido aquela cerca, He knew that ele sabia. Job was able to stand the test. Ele sabia que Jó poderia ser aprovado nesse teste. So whenever suffering come to you and to me, Então, quando o sofrimento chegar a você e a mim, remember one thing. lembre-se de uma coisa. It is God who deal with in the excellent way. É Deus quem lida conosco de forma excelente. He put all his confidence in you. Ele coloca toda a sua confiança em você. He knows that even you go through suffering, Ele sabe que ainda que você passe por esse sofrimento, you won't deny him. você não o negará. God always measure the suffering. Deus sempre mede o sofrimento. So my brothers, sisters, Irmãos, but before that, antes disso, we know Christ, God is never the author of the suffering. No. sabemos que Deus nunca é o autor do sofrimento. Não. Before that, Antes disso, because enemy of God porque o inimigo de Deus, walk on this universe, ele percorreu este universo to and fro, para lá e para cá, like a lion roaring, como um leão que ruge, always looking for something he can devour. procurando alguém para devorar. But brothers, sisters, Irmãos, remember, for the lembre-se, people of Israel, para aquele povo de Israel, they saw 4 beasts. eles viram 4 bestas. First, lion, Primeiro viram um leão, then bear, depois um urso, then leopard, depois um leopardo then unknown e beast. depois uma besta que não podia They ser are descrita. always ready to devour E essas bestas são sempre prontas para devorar and also tramp them down. e também para pisar. Brothers and sisters, the enemy of God O inimigo de walk Deus to and fro. é aquele que se move para lá e para cá, Always look for his prey. sempre procurando presas. But interesting, É interessante. in the spiritual world, No mundo espiritual, you find God send angels você encontrará que Deus envia anjos also to walk to and fro. também para caminharem para lá e para cá. And then they should, after their duty, they should support to the Lord, angel of the Lord. Então, depois de terem feito aquilo, eles devem chegar ao anjo do Senhor e dar o seu relato. And what was their report? E qual foi o seu relato? We have walked to and fro throughout the earth. Nós já percorremos a terra, And behold, e eis all the earth is resting que quietly. toda a terra está agora repousada e tranquila. That's 11 months.
Esse foi o mês 11 of the second year of Dariah. do segundo ano de Dario. Before that year, Antes daquele ano, many rebellions in the Persian Empire. houve muita rebelião no Império Persa. But somehow, De alguma in forma, that very year, naquele preciso ano, everything became quiet. tudo ficou tranquilo. The earth is resting E quietly. a terra está agora repousada e tranquila. But don't forget, Não se this is the esqueça, fifth wave of the word of encouragement. essa é a terceira onda da palavra de encorajamento. Do you remember the second? Do you remember the second wave? Você se lembra da segunda onda? In order to tell the people of Israel, the remnant, you should be strong. Para dizer ao remanescente ser forte. What did he say? O que foi que ele disse? God said, I will shake heaven and earth. Ele disse assim: abalarei céus e And terra. I will shake all the nations. Eu abalarei todas as nações. That all the nations will come to the desire of nation. E então chegará o desejo de todas as nações. Then the latter glory of this house will be greater than the former. E a última glória dessa casa será maior do que a primeira. So according to the prophecy, De acordo com a profecia, the storm are coming. a tormenta estava vindo. The whole earth will lose all his E quietness. toda a terra perderia sua tranquilidade. Now, brothers and sisters, that word was uttered in 7 months. Aquela palavra foi proferida no mês 7. Now it's 11 months. E agora é o mês 11. And according to that prophecy, E de acordo com aquela profecia, if God is going to shake the earth and heaven, se Deus fosse de fato abalar céus e terra, do you expect the earth is resting quietly? você imagina que a terra estaria repousada e tranquila? Of course not. Claro que não. So when you see the resting quietly, Então, quando a gente observa que ela repousava tranquila, it is the quietness before the storm. é aquela tranquilidade logo antes da tormenta. When typhoon comes, Quando aquele tifão vem, aquele tornado vem. if you are in the eye of typhoon, Se você estiver no olho do tornado, everything's so quiet. tudo está tão quieto. You see the sunshine. Você consegue ver o céu But brilhar. don't forget, Mas não se esqueça. this is only the quietness before the storm. Mas lembre-se que é apenas aquela tranquilidade antes da tormenta. Now is the time God is going to shake the nations. Chegaria o momento em que Deus abalaria as nações. So, brothers, that's what happened. Irmãos, foi isso que aconteceu. That's the report Esse foi o relato of Zechariah de Zacarias. to the perdão. about the angels in duty who reported to the angel of the Lord. Daqueles anjos que estavam executando suas responsabilidades, foi o relato que deram ao anjo do Senhor. So at that time, E naquele momento, the angel of the Lord answered and said, respondeu o anjo do Senhor e disse: O Lord of hosts, how long will you not have mercy on Jerusalem and on city of Judah, against which you were angry these 70 years? Versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estás indignado faz já 70 anos? Now it is our Lord who's speaking. É o nosso Senhor quem falou. The angel of the Lord did not speak for himself. Aquele anjo do Senhor não falou de si mesmo. He was speaking on behalf of the remnant. Ele falava pelos remanescentes. Thank the Lord. Graças ao Senhor. If somehow the Lord is speaking for you and for me, Se o Senhor fala por você e por mim, think about it. O Lord of hosts. ó Senhor dos He exércitos, addressed to the King of the universe. ele está se dirigindo ao Rei do Universo. How long? Até quando? The question is how long? A pergunta é até quando? Will you not have mercy on Jerusalem and on the city of Judah, Não terás compaixão de Jerusalém, da cidade de Judá, against which you were angry these 70 years? contra as quais estás indignado faz já 70 anos? How long? A quanto? That's the question. Até quando? Essa é a pergunta. Brothers and sisters, Irmãos, we need our Lord to pray for us. precisamos que o nosso Senhor interceda por He nós. is a high priest in heaven. Ele é aquele sumo sacerdote nos céus. We don't have how long, Nós não sabemos até quando, but the Lord will address to the Heavenly Father. mas o Senhor se dirige ao Pai Celestial. Now He's speaking on the behalf of the E Ele remnant. fala por nós, pelo remanescente. What a comfort, brothers and Que sisters. grande conforto esse, irmãos. Then immediately you find the answer from heaven. E imediatamente há uma resposta dos céus. That answer will solve everything. E essa resposta resolverá tudo. So that's the first vision.
Essa é a primeira visão. Our time is gone. O nosso tempo As I promised, se I terminou. have to end it at 10 o'clock. E como eu prometi, terminei às 10. So I will leave the rest to tomorrow. Então eu vou deixar o resto para amanhã. Let's pray. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor não é apenas o Rei do Universo, mas também o Senhor é aquele fiel advogado que intercede por nós. Que grande conforto, que grande consolo, Senhor. Te bendizemos por essa palavra. Pedimos que Teu Espírito sopre vida sobre ela em nós e que Ele faça aplicação. Senhor, permita que ao longo dessa noite, enquanto nossos corpos descansam, o Senhor possa consolidar essa palavra no mais íntimo do nosso ser. E, Senhor, possamos retornar amanhã, cheios de alegria e de confiança, de que o Senhor haverá de falar conosco mais uma vez. Te bendizemos essa noite, em nome de Jesus. Amém.